Olá, pessoal! Bem-vindos ao nono vídeo da nossa série sobre o EcoStruxure Plant Builder. No vídeo de hoje, iremos falar sobre arquiteturas distribuídas utilizando controladores M580. Caso vocês não tenham visto os vídeos anteriores, recomendo fortemente que deem uma olhada no início da playlist, onde passamos por todos os recursos do software EcoStruxure Plant Builder. A partir de agora, veremos algumas opções de arquitetura de automação, de uma maneira bem mais rápida e sem retomar cada um dos pontos da ferramenta de configuração. Iremos explorar mais os recursos de automação que a plataforma do M580 nos traz, do que propriamente como configurá-los no software de especificação. Então, como prometido, vamos pular a parte introdutória e vamos criar diretamente a nossa primeira unidade de controle. Quando falamos de arquiteturas com I/Os distribuídas na linha do M580, é importante diferenciar I/Os distribuídas de I/Os remotas. As I/Os distribuídas, que no nosso portfólio consideramos a linha de I/Os STB, são remotas mais simples, que recomendamos para aplicações com poucas entradas e saídas em cada uma das ilhas. Então, em aplicações em que há muita distribuição das I/Os, distribuição física, geográfica das I/Os, e a quantidade é pequena, recomendamos a utilização da linha STB. Já onde a quantidade de I/Os for maior e a sua distribuição geográfica não necessariamente tão grande, recomendamos a linha de I/Os x80, as I/Os que chamamos de remotas. Essa linha, além de permitir uma densidade maior de I/Os em cada uma das ilhas, ela também traz diversas vantagens com relação a cartões adicionais, garantindo, por exemplo, comunicação Ethernet no barramento das remotas e permitindo que se adicione módulos especiais, como módulo de pesagem, módulo switch, ou mesmo módulos de comunicação diretamente na remota. Por exemplo, um módulo de comunicação Modbus RTU, ou Modbus TCP, ou Profibus, diretamente no rack remoto, sem precisar utilizar o rack da própria CPU. Então, nesse primeiro vídeo, veremos sobre as STBs, as I/Os distribuídas, e no próximo vídeo falaremos sobre as I/Os remotas x80. Quando falamos de I/Os remotas e I/Os distribuídas, há outro ponto importante para nos atentarmos, que é a escolha da CPU. A linha de CPUs M580 nos traz várias possibilidades e as diferentes CPUs possuem diferentes capacidades de processamento e de gerenciamento de rede. Podemos notar que todos os códigos da CPU se iniciam como BME, depois a letra P para processadores convencionais ou letra H para CPUs redundantes, depois o 58, o número 58, seguido de duas dezenas, sendo que a primeira parte representa o tamanho da memória, a capacidade de processamento dessa CPU, e a segunda parte, a capacidade justamente de se gerenciar I/Os remotas. As CPUs terminadas em 20 permitem o gerenciamento somente de I/Os distribuídas ou outros dispositivos, como inversores de frequência, relés inteligentes e assim por diante. Já as CPUs com o final 40 permitem o gerenciamento tanto de dispositivos distribuídos, como as I/Os distribuídas, inversores e assim por diante, quanto as I/Os remotas x80. Nessa primeira aplicação, como iremos utilizar somente I/Os distribuídas, vamos escolher a menor CPU da linha M580, que é a BME P58-1020. Essa CPU tem uma capacidade de gerenciamento de até 1.000 entradas e saídas digitais, pode ser expandido o seu rack local em até 4 vezes, ela aceita até 2 módulos de comunicação adicional e sua capacidade de processamento para a lógica booleana é de até 10 milhões de operações por segundo. Após selecionado a CPU, passaremos pelas etapas de seleção das I/Os, que já vimos anteriormente,
Então, utilizaremos somente I/Os digitais e analógicas convencionais, 24 volts e não isoladas. Utilizaremos somente um módulo de comunicação, racks de 12 slots em Ethernet e fontes de 35 watts, 36 watts. Não deixaremos nenhuma previsão de expansão futura e passaremos direto para a configuração das I/Os. Até aqui nenhuma novidade, já vimos como criar uma nova unidade de controle em vídeos anteriores, mas a partir de agora veremos como criar remotas I/Os distribuídas dentro dessas unidades de controle. Então, a primeira coisa que vamos fazer é determinar a quantidade de I/Os direto no rack da CPU. Então, vamos preencher aqui como 320 entradas digitais, 192 saídas digitais, 48 entradas analógicas e 32 saídas analógicas. Está configurado o nosso rack local, o rack da CPU, e para adicionarmos as I/Os distribuídas, vocês podem clicar sobre o menu e configurar a localização, ou selecionar New Distributed Area, STB. Então, aqui temos duas localidades diferentes, a Main Location, que é onde está a nossa CPU, iremos renomear para CPU para facilitar a interpretação, e a Distributed Location, que está como o nome de New Location 1, e vamos renomear para STB1, também para facilitar a identificação. Nessa primeira STB, vamos configurar 32 entradas digitais, e aqui podemos observar que as opções disponíveis também são diferentes das opções disponíveis direto no rack da CPU, justamente por se tratar de um padrão de I/O diferente. Então, vamos adicionar 32 entradas digitais em cartões de 16 canais e conectores a parafuso. Vamos configurar 16 saídas digitais. E um recurso muito legal do software é que, se você precisa de uma nova área de I/Os que seja semelhante ou igual à área que você criou atualmente, vocês podem simplesmente clicar sobre o menu e selecionar a opção Duplicate Location. Foi criada uma nova área distribuída com exatamente as mesmas características da área original. Vamos somente renomeá-la para STB2. Pronto, temos duas áreas de I/O distribuída. Vamos criar mais uma área selecionando a opção New Distributed Area. Renomeamos também para STB3 dessa vez. E vamos configurar 32 entradas digitais, 16 saídas digitais. E dessa vez, vamos configurar também para 8 entradas analógicas. E nessa área com entradas analógicas, vamos duplicar, e não uma vez, vamos duplicá-la 2 vezes. Então, serão criadas duas novas áreas que vamos chamar de STB4 e STB5. Pronto, já configuramos tanto o nosso rack local, que é o rack da CPU, quanto as nossas I/Os distribuídas. Agora, basta clicar em Generate, configurar os acessórios,
E aqui podemos notar que as remotas STBs, elas não precisam de acessórios, porque o próprio código da remota já contempla os conectores para se conectar aos cabos de I/O. Agora, acessando a aba Edition, podemos observar tanto o rack da CPU original, quanto os racks das STBs, as nossas I/Os distribuídas, sendo que a primeira e a segunda possuem somente 3 cartões, sendo 2 de entradas digitais e 1 de saída. E as STBs 3, 4 e 5 possuem, além dos cartões de entrada e saída digital, um cartão de entrada analógica. É importante também, na concepção da STB, uma fonte para que seja energizado o rack da STB. Essa fonte recebe alimentação em 24 volts, então não dispensa a utilização de uma fonte externa. E também o que a gente chama de cabeça de remota, que é o módulo de comunicação que permite a troca de dados entre as I/Os que estão em campo e a CPU que está fazendo o controle dessas I/Os. Outra coisa que podemos perceber nessa arquitetura é que, como a quantidade de entradas e saídas configuradas diretamente no rack da CPU foi muito grande, essa CPU teve seu rack estendido, e nesse caso, esse rack foi estendido 2 vezes. Então, essas entradas e saídas que estão no segundo e no terceiro rack, que tem o nome de Extension 1 e Extension 2, não são remotas, elas são somente extensão de rack. Inclusive, devem ser instaladas dentro do mesmo painel do main rack, do rack da CPU. Eles não podem ser instalados em uma distância muito grande do próprio rack da CPU, é somente uma extensão. Lembrando que a quantidade de racks, a quantidade de extensões que podem ser feitas, depende da CPU utilizada. No caso da CPU 1020, a quantidade de racks locais é de até 4. Então, nessa arquitetura, utilizamos 3 dos 4 racks possíveis localmente. Se fosse necessária uma quantidade maior de I/Os, teríamos que escolher outra CPU ou distribuir essas entradas e saídas pelas remotas. No próximo vídeo, falaremos sobre as remotas x80, os Remote I/Os. Espero vocês e até mais!